1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Que nos diz assim a palavra do Senhor: Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Versículo 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Glória a Deus. Somente esses 3 versículos, podemos assentar. Nós estamos na presença do Senhor para juntos adorar esse Deus que tudo é na nossa vida, esse Deus que é maravilhoso. Já temos ouvido a palavra do Senhor, ouvido o testemunho, louvores que edifica a nossa alma, mas eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor colocara no meu coração. Amados, a nossa vida, muitas das vezes o Senhor Deus, Ele nos convida para nós estar sobre o monte. O monte, quando nós falamos, ele fala de bênção, de prosperidade. Quando tudo vai bem na nossa vida, vai de ventos em polpa. A nossa saúde está ok, o salário está caindo na conta, e os filhos estão todos com saúde, a nossa vida está indo muito bem. É o momento que nós estamos vivendo sobre o monte. Mas a nossa vida não é só feito de momentos bons, de momentos felizes, mas também há momento de dificuldade. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. E quando nós estamos sobre o monte é muito gostoso, é maravilhoso, é bênção. Mas o Senhor muitas das vezes convida nós a descer no vale. Ninguém quer passar no vale, ninguém quer descer no vale, mas é necessário passar pelo vale, porque depois de provado, é aprovado pelo Senhor. E essa história que eu li com os irmãos, a Bíblia vai nos narrar que o povo de Israel se perdeu, não estava mais adorando o Deus verdadeiro. Então o Senhor Deus levanta um profeta por nome de Elias, o Tisbita. A Bíblia não dá muitas informações sobre este profeta, não fala quem é o pai, não fala quem é a mãe, mas diz que é Elias, o Tisbita, que morava na cidade de Tesbe. Esse homem se levanta com uma missão, com um propósito, de chegar até Acabe e dizer que Acabe estava perturbando Israel. Acabe estava trazendo idolatria junto com a sua mulher Jezabel, e o povo de Israel tinha esquecido do verdadeiro Deus, e agora estava adorando Baal e Azera. E o Senhor Deus usa a vida desse homem. Elias chega até Acabe e diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. E a palavra do Senhor se cumpre na vida de Elias, na vida de Israel. Deus cerra o céu, não houve chuva, mas o Senhor estava cuidando do seu servo. Faz com que ele vá até o ribeiro de Querite, e ali ele fica sendo cuidado pelo Senhor. De manhã o corvo vinha, trazia pão, alimento para o seu servo. De tarde a mesma coisa, ele tomava a água do ribeiro, mas o ribeiro veio se secar, porque não havia chuva na terra. O Senhor providencia que Elias vai até a uma mulher viúva, e ali o Senhor cuida dele. O filho da viúva veio a morrer, Deus ressuscita o filho da viúva, faz um milagre,
E o Senhor Deus diz para Elias: agora está no momento de você apresentar a Acabe, porque eu vou dar chuva novamente. E Elias agora apresenta a Acabe e diz: olha, vamos fazer uma coisa, vamos subir até o monte, você chama os seus profetas, e eu vou aqui pegar o meu sacrifício, vocês pegam o seu sacrifício, e vamos clamar a Deus, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E o povo disse: boa é esta palavra. Ele diz: olha, vocês são muito, clama aí os seus deuses, eu vou deixar vocês fazer os seus ritual primeiro. E eles clamam desde a manhã até o meio-dia, e não houve resposta alguma, porque o Deus que ele servia tinha boca, mas não fala, tinha olho, mas não via, tinha perna, mas não anda. Agora Elias chega e diz: agora é a minha vez. Primeira coisa que Elias faz, Elias repara o altar que estava quebrado, coloca 12 pedras conforme as 12 tribos de Israel, e agora ele começa a fazer um rego ao redor daquele altar, manda colocar água, e Elias faz uma oração, e essa oração não foi muito longa não, apenas 60 palavras ele usou. Diz a Bíblia que fogo do céu desceu, consumiu não só a oferta, mas o altar que estava ali, tudo que estava ali foi consumido. E o povo, vendo aquele milagre, disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali aquele milagre aconteceu. Elias agora manda pegar a espada e matar todos os profetas de Baal e de Azera, exterminar com tudo que havia ali que adorava outros deuses. Elias fazendo isso, Elias matando todos os profetas. Agora Elias, ele manda que Acabe aparelhe o seu carro e sobe, que era um ruído de uma abundante chuva vindo. Elias sobe a um monte, dobra o seu joelho e diz para o seu moço: vai à banda do mar e olha se você vê alguma coisa. O moço vai e diz: não vejo nada. Ele diz: vai lá e olha 7 vezes. Na 7ª vez, o moço foi e olhou e voltou para o profeta e diz: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias disse: é o sinal da abundante chuva que Deus há de mandar. Ali agora Elias, ele está provando das bênçãos e das maravilhas do Senhor. Elias está sobre o monte, só bênção, só vitória. Ele mostrou para Acabe e para Israel que o Deus que ele servia não é um Deus que tem perna e não manda, tem boca mas não fala, mas um Deus que criou os céus e a terra. Elias agora está desfrutando das bênçãos, das maravilhas do Senhor, e agora ele corre, aleluia, desde o monte até Jezreel por 30 quilômetros. Ele tinha grande expectativa que Acabe teria de mudar, ele não teria outra opção, senão abandonar a adoração a Baal, controlar a sua esposa Jezabel. Essa era a expectativa que Elias tinha, quando ele fez esse milagre, com a permissão do Senhor. É assim que nós, cristãos, pensamos, quando as coisas vão bem para nós, é natural ficarmos confiantes quanto ao futuro. É mais fácil nós pensar que tudo vai dar certo. Elias pensou que tudo seria maravilha. A nossa vida, quando começa a dar certo, também nós pensamos assim. E não é nada de anormal nós pensar que Elias teve esses pensamentos, porque a Bíblia diz que Elias era um homem com o mesmo sentimento que os nossos. Mas mesmo assim ele orou e Deus fez esse milagre. Quando Acabe chegou ao seu palácio, na cabeça de Elias ele disse: Acabe vai falar com a rainha Jezabel e tudo vai mudar, vai acabar com a perseguição aos profetas, o povo vai voltar a adorar a Deus. Mas nada disso aconteceu. Se nós for ler o texto, nós vamos observar que Acabe chega até seu palácio e ele diz para a sua esposa que aquilo que aconteceu foi através de Elias. Em momento algum Acabe ele fala ou ele menciona o Deus de Elias, ou seja, Acabe não estava em condição alguma de querer mudar.
E aqui nós observamos que Acabe não mencionou o Deus de Elias, mas pelo contrário, ele diz que foi através de Elias que os profetas morreram. O que aconteceu? Jezabel ficou tão furiosa que ele enviou uma mensagem para Elias: assim faça os deuses, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você, como fez com um dos meus profetas. Agora Elias recebe uma mensagem, uma carta escrita, selada pela rainha Jezabel, que se ele não fugisse, que se ele não fosse embora, amanhã ela tiraria a vida dele como ele fez com os profetas dela. Agora eu quero que os irmãos imaginem a cena. Elias está em algum acampamento, aquela chuva forte descendo, porque Deus abriu o céu e a chuva veio, e agora ele é acordado por uma notícia, que se ele não fugisse, a rainha Jezabel mataria, tiraria a vida dele. Imagina agora Elias. Eu disse para os irmãos que Elias estava sobre o monte, no monte da bênção, da vitória, só vitória. Mas agora uma notícia de uma mulher faz com que Elias fica com medo. A Bíblia vai nos dizer que Elias teve medo. Elias matou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Agora uma carta intimida Elias e faz com que ele fique com medo. Deus estava convidando Elias para descer por vale, para descer do monte e passar um tempo no vale. Elias fica com medo, ele pega o seu moço, ele leva o seu moço, ele anda com o seu moço 150 quilômetros e deixa até Berseba o seu moço ali. E Elias entra no deserto sozinho, com medo, fugiu para escapar a sua vida. Ele fugiu com medo de apenas uma carta de uma mulher. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite, a nossa vida não é só feito de felicidade, de momentos bons, mas há momentos na nossa vida que a doença chega, há momentos na nossa vida que a enfermidade chega, há momentos na nossa vida que o desemprego bate na nossa porta, e é aí que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Não foi só Elias que teve medo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver vários homens e mulheres que sentiram medo. Pedro também sentiu medo quando ele, convidado por Jesus para andar sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas, mas em algum momento ele olha para o mar, ele olha para a dificuldade e começa a afundar. Se nós formos olhar para a dificuldade, se nós for olhar para os problemas, nós vamos deixar de crer, de acreditar no Deus que nós servimos. Mas nessa noite a palavra do Senhor nos convida a não olhar para a dificuldade, para o problema, mas olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Elias agora entra sozinho, percorre um caminho de um dia, exausto, sentou à sombra de um arbusto, desesperado, ele pede para morrer. Mas parece que um contraste de o mesmo homem que alguns dias atrás estava com muita coragem, a ponto de desafiar os profetas, tirar a vida dos profetas, e agora por um bilhete, por uma carta, ele recebe uma ameaça, e agora ele foge para o deserto, se assenta debaixo de um arbusto e deseja a morte. Como que Deus se sentiu ao ver o seu amado profeta debaixo de um arbusto, suplicando para morrer? Parece que não dá para entender aonde foi parar a coragem de Elias, aonde foi parar aquela ousadia de Elias. Há momento da nossa vida que estamos forte, robusto, a nossa fé está um baluarte, e nós resistimos o vento, resistimos a tempestade, resistimos a luta,
vamos para a igreja, vamos para a oração, a convite para nós e para a consagração nós vamos, estamos fortes, mas há momento da nossa vida que nós não temos nem coragem de vir para a igreja. Há momento da nossa vida que não temos coragem nem de dobrar o joelho e orar ao Senhor. Há momento da nossa vida que nós estamos como Elias, Senhor, desanimado. Mas é neste momento que o Senhor Deus, Ele envia um anjo para ali junto de Elias. Elias está ali debaixo daquele arbusto. Elias está desejando morrer. Mas o Senhor envia um anjo, e aquele anjo, ele toca sobre Elias. Elias está dormindo. Elias desperta do seu sono e aquele anjo providencia água fresca e pão quente para Elias. Elias levanta, come aquele pão, toma aquela água e me pergunta se ele pelo menos agradeceu o anjo. Ele estava tão deprimido que nem sequer agradeceu o anjo. O que ele fez? Ele volta a dormir. Pela segunda vez o anjo toca em Elias e diz: agora Elias, levanta e come. Elias levanta e come. Agora o anjo acrescenta para Elias: Elias, levanta, come, porque muito longe é a sua caminhada. Ou seja, o anjo estava dizendo para Elias: Elias, não fique se lamentando. Elias, não fica aí desejando a morte. Elias, levanta, come, porque muito longa é a sua caminhada não termina aqui. Deus tem algo ainda para fazer através da sua vida. Ou seja, não é hora de morrer, não é hora de desistir, não é hora de parar, mas levanta a sua cabeça, sacode a poeira, porque o Senhor ainda tem projeto na sua vida. Deus tem promessa para realizar na sua vida. Não é hora de parar, não é hora de desejar a morte. Aleluia, glória a Deus. E Elias levanta, come a comida, toma a água. E ele faz o que 6 séculos antes Moisés fez. E que 10 séculos depois Jesus fez. Jejuou 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, somente com a força daquele alimento. Agora me pergunta se aquele alimento resolveu toda a vida de Elias. Não, não resolveu todos os problemas de Elias. Assim como muitas das vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos os conselhos do Senhor e não resolve todos os nossos problemas. Mas aquela força daquele alimento, daquela palavra nos dá força, nos dá ânimo para resistir aquilo que seria irresistível, para nós vencer aquele problema que seria insolúvel. A força daquela comida, Elias caminha 40 dias, 40 noites, e ele anda quase 1 mês e meio, anda 320 quilômetros até chegar ao Monte Horebe, o monte que Deus, lá séculos antes, falou com Moisés. Quando aquele arbusto estava pegando fogo, a sarça ardia e não se consumia. E Moisés olhou aquilo e se aproximou daquela sarça, e o Senhor brada do meio daquela sarça e diz: Moisés, não chegue de para cá, primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é a terra santa. O lugar em que nós habitamos é a terra santa. O lugar em que nós congregamos é lugar santo. Por isso que muitas das vezes nós viemos aqui, e muitas das vezes as pessoas que congregam, que reúnem aqui, entra da mesma maneira e sai da mesma maneira, porque não guarda o seu pé. Aqui o lugar é santo. A palavra do Senhor nos diz: aquele que usa de engano não permanece na congregação. Quando adentramos aquelas portas adentro, com o nosso coração quebrantado, com a nossa alma quebrantada, e nós dobramos o nosso joelho, choramos e pedimos ao Senhor, nós saímos daqui diferente, porque a presença do Senhor nos envolve, a presença do Senhor, ela nos constrange. Elias chega até o monte de Deus.
Ali o Senhor Deus fala novamente com Elias. Elias chega, a primeira coisa que ele faz, ele se abriga numa caverna. E a palavra do Senhor veio a Elias. O que faz aqui, Elias? Mais uma vez Elias desabafa com Deus. A palavra de Elias revela pelo menos 3 motivos para o seu desânimo. Primeiro, Elias achava que o seu trabalho tinha sido em vão. A palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas tudo que nós fazemos para o Senhor tem uma recompensa. Deus tem um memorial no céu e tudo que nós fazemos é registrado nesse memorial. E nós seremos recompensados pelo Senhor, segundo as nossas obras. Então, o primeiro motivo de Elias estar desanimado, ele achava que o seu trabalho tinha sido em vão. Segundo motivo, Elias se sentia sozinho. Ele disse, eu só fiquei só. Terceiro motivo para o desânimo de Elias, ele estava com medo, muitos dos seus amigos haviam sido mortos, e ele seria o próximo. Ele estava sendo caçado, Jezabel estava atrás para matar Elias. E ele desabafa com Deus. E segundo a psicologia, diz que é essencial nós expressar o nosso sentimento. Pode ajudar a evitar sintomas emocionais como desânimo, irritação, ansiedade e tristeza. Deus convidou Elias e Elias desabafou para Deus, falou tudo o que ele sentia. Ele disse, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os profetas. Tira a minha vida, Senhor, eu não quero mais viver. Mas o Senhor Deus, ele convida Elias. Elias, vem para fora, vem para a porta da caverna. E quando Elias, ele vem para a porta da caverna, o Senhor Deus, ele manda um vento forte que vai quebrando tudo, vai destruindo tudo. E depois do vento, Deus manda um terremoto, abala toda a estrutura. Ele não tinha nem se recuperado ainda do terremoto e Deus manda um fogo que vem consumindo tudo. Mas Deus não estava em nenhum desses elementos. Deus estava dizendo para Elias, Elias, eu tenho controle sobre a natureza. Eu tenho controle sobre o vento, eu tenho controle sobre o fogo, eu tenho controle sobre o terremoto. Deus estava dizendo para Elias, não é uma carta de uma mulher com ameaça que vai fazer você parar, Elias. Não é a ameaça de um rei que vai fazer você parar, Elias. Eu tenho controle de todas as coisas. O que Deus está nos ensinando e nos dizendo nesta noite, não é uma doença que vai te parar. Não é um desemprego que vai te parar, não é uma enfermidade que vai te parar, mesmo se você estiver enfermo, mesmo que essa doença te assola, a palavra do Senhor vem nos dizendo, como disse para Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando penso que estou fraco, aí então eu sou forte, porque Deus é tudo na minha vida, não é doença, não é desemprego, que vai fazer nós parar. E Deus consola Elias. E depois de passar todos esses elementos, o Senhor Deus vem numa voz mansa, uma voz tranquila, e acalma o coração de Elias. E o Senhor Deus mais uma vez pergunta para Elias, Elias, o que tu faz aqui, Elias? Ou seja, Deus estava dizendo para Elias, Elias, aqui não é o seu lugar, Elias. Ele reclama, ele desabafa para Deus e diz, eu tenho sido zeloso pela sua obra. Só eu fiquei por profeta, a falsa religião está prosperando, e eu estou desanimado, Senhor. E o Senhor então começa a animar Elias. Você se sente só, Elias? Eu estou contigo, a minha presença está na sua vida. E tem mais, Elias, levanta e vai te ungir Eliseu, filho de Safate, porque ele vai te substituir algum dia. Ensina ele todas as coisas, ele vai ser o seu companheiro, ele vai andar com você e vai aprender muito com você. Você não vai mais estar só, ele vai ser o seu companheiro. E tem mais, Elias, com Acabe e a sua casa eu vou tratar na hora certa. Eu vou tratar como a casa de Acabe, não se preocupe,
Não fica achando que a falsa religião vai prosperar, mas eu vou tratar com a casa de Acabe. E tem mais, Elias, para te confortar e para você saber que você não está sozinho, não é só você que sofre. Eu deixei em Samaria 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal e que a boca não beijou Baal. Ou seja, Deus estava dizendo para Elias: Elias, existem homens e mulheres que sofrem como você, Elias. Existem homens e mulheres que sofrem como você. Você não está sozinho, não é só você que sofre, mas também existem homens e mulheres que passam pelo deserto, que passam pelo monte, pela bênção, mas também passa pelo vale. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quanto tempo faz que esse sofrimento está te afligindo? Quanto tempo faz que você está sofrendo? Mas esse sofrimento não é para sempre. Deus está vindo aí ao seu socorro. Deus está providenciando uma bênção para você. Deus é na sua vida. E o Senhor Jesus, Ele tem vários nomes que identifica conosco, que nos conforta, que nos consola. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele é chamado de Salvador, Ele é chamado de Redentor, Ele é chamado de Pão da Vida, Senhor, Criador, Filho do Deus vivo. Ele é chamado Filho unigênito, Filho amado, Santo de Israel, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Cabeça da igreja, Todo-poderoso, Alfa, Ômega, princípio e fim, Mestre, Rei dos judeus, Sumo sacerdote, Profeta, Mestre, Emanuel, Advogado. Ele é chamado de Mediador, Juiz, Príncipe da paz, Autor e Consumador da fé, Cordeiro de Deus, Bom Pastor, Pastor, Bispo das nossas almas. Ele é o Verbo, Fonte das águas vivas, a Rocha, o Messias, Videira verdadeira. Ele é chamado de Renovo, Noivo, Aurora. Ele é chamado de o Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, a imagem do Deus vivo. Eu sou Filho do homem. Ele é chamado de Carpinteiro. Ele é chamado do caminho, a verdade e a vida, Rei de Israel. Ele é chamado do Cristo, que foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para todos sempre, e está conosco aqui nessa noite para nos ajudar. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que vela pela nossa alma. Assim como esteve na vida de Elias, assim como esteve na vida de Eliseu, assim como esteve na vida de Moisés, assim como esteve na vida de Abraão, Ele também está conosco na nossa vida para nos dar vitória. Talvez você esteja atravessando o monte da bênção, da vitória, da prosperidade, mas talvez você esteja passando o vale, o deserto. Saiba que você não está sozinho. Há um Deus que vela pela sua vida. Há um Deus que está sempre pronto para te socorrer, para te dar vitória nesta noite. O Senhor Jesus é poderoso. Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.